O narcisista não lida bem com a perda. Sua identidade não é autônoma. É uma projeção sustentada por você, por terceiros. Quando o objeto de sua admiração ou submissão se retira, quando a pessoa que sustentava seu reflexo se afasta, algo se rompe. A ferida narcísica se abre. E para evitar o colapso, surge o delírio. Bem, é para essa jornada que a mulher que vos fala, que com toda certeza dispensa apresentações, te convida a contemplar desse prisma o delírio como defesa, quando o espelho racha e o narcisista entra em colapso. Hoje, sinto com toda certeza plena do meu ser que devo apresentar aos que chegam, aos navegantes buscadores, muito bem-vindos. Diana Devi, tântrica, terapeuta corporal, psicanalista sensorial, e realmente te entrego o meu chamado inconsciente em comunhão com o meu respirar, com a minha trilha, com a minha jornada. O que te entrego aqui e agora, em nosso melhor tempo, como eu costumo dizer aos bons, não apenas um caso, não apenas o meu diário, palavras soltas. O que eu te entrego, buscador sensorial, é uma travessia. E te questiono nesse momento: você já olhou para o espelho sem medo do que poderia ver? Disseram que a mulher é o enigma, a esfinge que desafia, a medusa que petrifica. Olhe para mim e veja o que deseja, ou desvie o olhar e siga seguro na ilusão. O convite está feito. Decifre ou devore-se. Bem, hoje abrimos o espaço para um estudo de caso, um estudo profundo sobre o narcisismo obsessivo e suas estruturas. Não falamos de relações, falamos de psique, falamos de padrão, falamos de uma mente que se alimenta de reflexos. Aqui, em questão, o homem dos ratos entra em cena. Um sujeito que constrói para se afirmar. Um sujeito que encena para existir. Analisando, traz sua história fragmentada, cheia de rastros e tentativas de validação. No estúdio psicanalítico, chamamos settings psicanalítico, olhamos para além da superfície. O que há por trás dessa construção? Esse é o convite. A estrutura psíquica do narcisista obsessiva é frágil, embora pareça um castelo imponente, sustentado pela vaidade e pelo controle. Sua base é feita de espelhos. Ele se constrói através do olhar do outro. Ele existe enquanto é visto. Mas o que acontece quando esse reflexo desaparece? O que acontece quando o espelho racha? O narcisista não lida bem com a perda. Sua identidade não é autônoma. É uma projeção sustentada por terceiros. Quando o objeto de sua admiração ou submissão se retira, quando a pessoa que sustentava seu reflexo se afasta, algo se rompe. A ferida narcísica se abre. E para evitar o colapso total, surge o delírio. Aqui, entramos num terreno instigante. O delírio como defesa psíquica diante da perda narcísica.
Quando o narcisista se vê sem espelho, sua mente tenta reorganizar a realidade de forma a manter sua coerência interna. Ele pode distorcer os fatos, reinterpretar histórias e transformar sua própria vítima em um perseguidor. O discurso muda. Ela não foi embora. Ela me traiu. Ela não me rejeitou. Ela me destruiu. O que antes era uma relação de controle, agora vira um campo de guerra psicológica, onde o narcisista se vê como protagonista injustiçado. Essa formação psíquica toca aspectos da psicose. O delírio persecutório aparece como uma maneira de proteger o seu eu de um vácuo intolerável. Sem o outro, sem o reflexo, a própria identidade se dissolve. O narcisista não pode aceitar isso. Ele precisa transformar o vazio em narrativa. E essa narrativa quase sempre o coloca como um centro de uma conspiração imaginária. No estúdio, esse fenômeno se torna evidente quando o buscador sensorial, antes seguro do seu controle, passa a apresentar queixas de perseguição, abandono e traição. Ele constrói uma história onde é a vítima de um mundo cruel, onde aqueles que se afastaram são agentes de um mal que ele não pode tolerar. Mas a questão que fica é, realmente, o que está em jogo? O abandono ou a perda da sua imagem refletida? O delírio nesse contexto não é apenas um sintoma, é um mecanismo de sobrevivência. É a tentativa desesperada de um psiquismo frágil de se manter coeso e de evitar a desintegração total. No entanto, para quem está do outro lado, para quem já foi usado como espelho, a pergunta é outra. Você ainda quer ser o reflexo desse jogo? Ou está pronto para atravessar o espelho e se tornar a sua própria imagem? Essa é a discussão que trago. Esse é o ponto em nosso setting analítico, em nosso estúdio. Hoje, um episódio, transcrevo a você pensamentos, um estudo de caso. E uma breve introdução, claro, né? E você que me conhece sabe. Se não, a mulher que vos fala navega por uma trilha intrigante. E você que me conhece muito bem entende, né, nossa forma de caminhar. E hoje, meditando, estava contemplando, né, tomando meu café, contemplando a minha gata e observando mesmo, né, um dia incrível. Mais um dia sublime na ilha. E eu disse, vou começar, né, vou fazer esse dia valer. E me veio esse insight, né, em trazer a vocês que me acompanham em jornada estudos de caso, né, dos buscadores que já navegaram em outra instância, em meu estúdio, em meu atendimento, em outro momento da minha vida. O que eu vou entregar a vocês realmente são espelhos, reflexos, não? Para que vocês possam analisar em sua caminhada, em sua jornada e, de fato, começar a se questionar, trazer questionamentos para a sua existência, né? Hoje pela manhã, né, me veio essa questão, a reflexão como experiência, o questionamento como experiência, né? Ela realmente é uma ferramenta para que você possa engrandecer a sua experiência de estar em caminhada,
não apenas sobrevivendo. E você perceber a reflexão, indagar, e não só indagar, né, superficialmente, mas realmente se deparar perante o teu inconsciente e ter coragem de olhar nesse espelho e realmente perceber quem é que indaga, que observa quando ninguém te observa. Quem é esse eu, esse isso, esse ego, superego, essa instância em tua mente, inconsciência? Quem, o que, como navegar, como se comunicar, com esse potencial submerso. Questionamentos perante a minha trajetória meditativa. Hoje, de uma maneira muito instigante, inicio essa jornada com vocês. Essa leitura dos casos, esse que vos falo, este obsessivo, buscador, narcisista, se intitula O Homem dos Ratos. E tenho muito material a entregar sobre esse narcisista. E não de uma maneira, como eu disse, não em julgamento, agora em análise. Realmente, trazendo-a para esse lugar de observador, aquele que um dia buscou o atendimento, que navegou em meu estúdio, que bebeu da fonte, né? E às vezes nos pegamos em um lugar muito delicado, né? No setting, num lugar de transferência e contra-transferência. Quando o analisando ele projeta, né, o buscador sensorial, ele projeta em você a vida, a realidade dele. Então eu acho de grande valor trazer a vocês uma ótica, um estudo e uma transição, por que não? Né? Como tudo na vida é necessário transicionar. Então é esse momento, é essa história que reflito hoje, realmente, né, no maior sentido da palavra. Com toda certeza, aos estudiosos, aos psicanalistas, amantes da psicanálise, em nossa descrição, sim, a gente tem alguns escritos, Introdução ao Narcisismo, Freud, escritos do Lacan e a cultura do narcisismo. Se tu desejar aprofundar, assim como eu, será um prazer te escutar e discutir esse caso com você. Realmente é um convite à tua escuta ativa, né? E o aprofundamento dessa história, o Homem dos Ratos. E tudo isso se iniciou em nosso estúdio, né? Com a chamada ao mergulho sensorial através do toque tântrico, da massagem, da vivência tântrica. Em outra instância da minha vida, né? Em outros anos, quando tudo se iniciou, em outros anos, esse trocadilho, eu não sei, mas eu não vou editar, ato falho. Em outros, né? O que eu quis dizer, em bons anos bem vividos, degustados em nosso melhor tempo, bons anos. É isso, queridos. Hoje, uma abertura. E seguimos, seguimos em jornada. Tulihar Solvahari Orvalung Azzari Vazem Tulmireia Sumveratira Zihalung Hara Zihalung Hara Sumveratira Varzem Tulmireia Orvalung Azzari Ezar Tulihar Solvahari Ezar Tulihar Solvahari Orvalung Azzari Vazem Tulmireia
Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzentumirea Orvarlungatsari Ezar Tulihar Salbahari Ezar Tulihar Salbahari Orvalungatsari Vazem Tumirea Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzentumirea Orvalungatsari Ezar Tulihar Salbahari Ezar Tulihar Salbahari Orvalungatsari Vazem Tumirea Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzem Tumirea Orvalungatsari Ezar Tulihar Salbahari Ezar Tulihar Salbahari Orvalungatsari Vazem Tumirea Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzem Tumirea Orvalungatsari Ezar Tulihar Salbahari Ezar Tulihar Salbahari Orvalungatsari Vazem Tumirea Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzem Tumirea Orvalungatsari Ezar Tulihar Salbahari Ezar Tulihar Salbahari Orvalungatsari Vazem Tumirea Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzem Tumirea Orvalungatsari Ezar Tulihar Salbahari Orvalungatsari Vazem Tumirea Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzem Tumirea Orvalungatsari Ezar Tulihar Salbahari Ezar Tulihar Salbahari Orvalungatsari Vazem Tumirea Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzem Tumirea Orvalungatsari Ezar Tulihar Salbahari Orvalungatsari Vazem Tumirea Sungvaratira Sihalunghara Sihalunghara Sungvaratira Varzem Tumirea Orvalungatsari Ezar Tulihar Salbahari Ezar Tulihar Salbahari
Orvallungazzari, Lazem Tulmirea, Sungveratira, Sihallunghara, Sihallunghara, Sungveratira, Varzem Tulmirea, Orvallungazzari, Ezar Tulihar Salbahari, Ezar Tulihar Salbahari, Orvallungazzari, Lazem Tulmirea, Sungveratira, Sihallunghara, Sihallunghara, Sungveratira, Varzem Tulmirea, Orvallungazzari, Ezar Tulihar Salbahari, Ezar Tulihar Salbahari, Orvallungazzari, Lazem Tulmirea, Sungveratira, Sihallunghara, Sihallunghara, Sungveratira, Varzem Tulmirea, Orvallungazzari, Ezar Tulihar Salbahari, Ezar Tulihar Salbahari, Orvallungazzari, Lazem Tulmirea, Sungveratira, Sihallunghara, Sihallunghara, Sungveratira, Varzem Tulmirea, Orvallungazzari, Ezar Tulihar Salbahari, Ezar Tulihar Salbahari, Orvallungazzari, Lazem Tulmirea, Sungveratira, Sihallunghara, Sihallunghara, Sungveratira, Varzem Tulmirea, Orvallungazzari, Ezar Tulihar Salbahari, Ezar Tulihar Salbahari, Orvallungazzari, Lazem Tulmirea, Sungveratira, Sihallunghara,